estava aqui procurando as imagens de referência para poder fazer a pintura, né, dessa próxima tela que eu vou fazer aqui. E aí eu entrei no Miro aqui e tinha as imagens que normalmente eu organizo tudo aqui para organizar as versões, né, as ideias anteriores, para eu ver o processo de evolução ali da ideia, do desenho, da pintura que eu tô fazendo, né. Esse daí em específico é interessante porque é uma das poucas ideias que eu tive que eu fiquei voltando nela várias vezes, né, tipo refazendo depois de muito tempo, e eu sempre guardei todas as versões, né. Por mais que de um tempo para cá a ideia seja com uma ampulheta com um coração dentro, né, a ideia inicial tinha sido essa daqui, ó. É uma ampulheta, só que aqui na ponta tem um olho, tá vendo? A lógica aqui dos pingos e tal é a mesma. Tem um relógio aqui de fundo, né? Mas nesse momento aqui, eu não lembro o porquê exatamente em relação ao conceito, a ideia, significado, né, do olho. Mas eu tinha uma certa fixação com a ideia do símbolo do olho. Tanto que nesse período aqui se eu não me engano, aqui é 2016, mais ou menos, 2017, eu tenho vários desenhos que tem relógio e olho. Porque eu, assim como o coração, né, de 2020 para cá, naquele período eu gostava bastante de utilizar olho. E também tinha uma questão, né, que eu gostava de criar títulos que não tivessem nada a ver com desenho ou pintura, porque na minha cabeça eu achava que era interessante, né, eu criar um título que fizesse a pessoa parar e ficar pensando o porquê daquele título, mesmo se, enfim, não tivesse significado nenhum. E eu tenho vários que o título não faz sentido nenhum, porque eu queria causar essa confusão proposital, né. E esse daqui eu acho que foi o que menos seguiu essa linha, porque por mais que tivesse surgido ali como uma ideia de brincar, né, tipo a ampulheta da vida ou da morte, eu não lembro se primeiro foi da vida ou da morte, né, mas enfim, eu lembro que enquanto eu pensava o título, eu refleti, né, cheguei a pensar, eu não lembro se eu não me engano, eu pensei primeiro na ampulheta da morte. E eu falei, mas por que da morte, né? Por que não da vida? Se eu tô tratando de finitude, enfim. E aí essa ambiguidade aqui que surgiu com a criação do título, eu mantive no próprio título, né? Como uma espécie de reflexão. Ampulheta da morte ou da vida, né? Só que ainda assim, tipo, a simbologia aqui é muito sem sentido, né? Eu tinha um olho aqui na ponta e aqui saía um sangue que ficava embaixo da ampulheta e tinha um relógio. Eu não sei se esse relógio tinha uma certa influência de Dalí, não lembro, né? Mas aí veio 2020, mais ou menos, e aí foi quando veio a primeira ideia desse desenho, né? Foi um período que eu tava sem ideias ali de novos desenhos. Aí eu peguei alguns desenhos antigos, algumas ideias antigas para recriar, né? E eu tive essa ideia, né? Isso aqui é uma foto que eu tirei de um caderno meu, né? Daquele período, que acabou resultando nessa aquarela aqui que eu fiz naquele mesmo período, né? Quando eu tava trabalhando mais com aquarela, enfim. Aqui foi no período inicial da pandemia ali. Que inclusive isso daqui foi mancha, né? Tipo, manchou, eu errei na pintura. Algumas pessoas na época falaram que parecia proposital, mas não foi não. Eu errei mesmo e ficou assim porque, enfim, eu mantive. Aí aqui em cima eu errei propositalmente para ficar parecido, entendeu? Mas enfim. Depois veio essas ideias aqui, né? Eu tinha rabiscado uma ideia de colocar, na verdade, essa ampulheta, ao invés de representar só a ampulheta, tentar colocar ela dentro de uma composição, de um cenário, interagindo de alguma forma com o cenário, né? E aí eu pensei num deserto, também não sei o porquê. Se eu não me engano, eu vi alguma imagem de referência que tinha uma ampulheta no deserto, e tem a questão da areia também na ampulheta, né, que remete ali ao deserto e tal. E eu organizei, eu fiz esses desenhos aqui, né, organizando a composição, e depois eu fiz esse desenho, né, que aqui já é o mesmo desenho, só que digitalizado, e eu coloquei em preto e branco, né, para tirar a saturação, para sair aquele tom amarelado no papel.
Mas aqui eu já consigo colocar um pouco mais de detalhe, textura aqui na madeira, né? Enfim, errei em algumas coisas, por exemplo, aqui tem o reflexo da luz de um lado, sendo que a luz está vindo do outro, né? Mas enfim, aqui eu consegui colocar ele dentro de uma composição, já estava mais interessante, né? Do que a versão anterior em relação à composição, mas eu ainda achava que faltava alguma coisa, né? E aí veio essa outra ideia, né? Que eu também rabisquei no caderno, porque eu queria trazer um ar de grandiosidade para a ampulheta, porque ele é o símbolo central ali, a ideia central, mas eu achava que faltava esse impacto visual de colocar como algo realmente grande, né? Dar uma ênfase maior pro objeto central ali da ideia da pintura. E aí eu pensei em colocar também no deserto, na areia, só que com a composição um pouco maior, montanhas de fundo e tudo mais, e colocar uma pessoa sentada aqui na rocha. Porque inconscientemente, quando a gente vê um personagem dentro de uma pintura, a gente acaba atribuindo escala para as coisas. Então, se eu coloco um personagem aqui, como foi esse caso, se eu imagino o tamanho desse personagem, é como se isso aqui tivesse 5 pessoas, né, de altura, mais ou menos, dado aqui a perspectiva que eu criei, né? Então já parece algo grande e tal. Só que ainda assim eu achei que não era o suficiente, né? Ainda assim eu achei que faltava algo. Não sei, as montanhas ficaram muito grandes. Então parece estar tudo muito próximo, tudo muito apertado. Esse personagem aqui sentado tem uma forma que eu não gostei muito, né? E a rocha também, a única rocha aqui dentro da composição, que ficava um pouco estranho, porque não é como se ele estivesse dentro de um pedaço do cenário de fato, é como se tivesse coincidentemente uma rocha que ele sentou, né? E tá certinho de frente ali. Eu não sei se ficou muito natural, né? Enfim, uma pira minha. E aqui eu mantive aquela mesma estética e tudo mais. Só que ainda assim eu achei um pouquinho simples. Por mais que eu goste dessa forma mais simples aqui, eu queria trazer um pouco mais de personalidade, né? Apesar que eu gostei aqui de como eu trabalhei a textura, as dunas, né? Do deserto ali, eu coloquei como se fossem ondas do mar, né? Enfim, eu criei uma movimentação aqui com os riscos, né, do lápis. Eu já achei mais interessante, né, do que essa ideia daqui. Conversa mais com a ideia que eu queria, mas eu ainda queria, enfim, evoluir um pouquinho mais essa ideia, né? E aí veio a ideia mais recente, né? Eu vou gravar ali para poder trazer para vocês. Pera aí. Nesse desenho aqui, eu não tinha pensado muito em finalizar ele enquanto desenho, né? A ideia era mais planejar a composição, né, da pintura. Dessa forma aqui que eu fiz, eu consigo criar uma perspectiva maior, uma ideia de perspectiva de profundidade maior, porque tem as dunas aqui na frente, só que eu vou criando dunas cada vez menores até chegar à ampulheta lá de fundo. E aqui o personagem ele não está sobre uma rocha qualquer solta, né? Ele está sobre uma rocha, mas tem várias outras ao redor, criando uma composição mais interessante. Não é só uma rocha solta ali. Eu investi também a ordem, né? Coloquei o personagem do lado esquerdo e a ampulheta do lado direito, porque a gente tem essa leitura, né? Já é o normal, a gente olha o esquerdo para o direito. Então aqui primeiro você vai olhar o personagem, depois para onde ele olha, né? Aqui eu consigo criar uma ênfase maior para a ampulheta, porque ela toma um espaço maior dentro da composição, né? Eu consigo acrescentar detalhes que não tinha no anterior, que pelo menos eu acho que já fica mais interessante. Essas partes aqui que eu tinha planejado fazer em madeira, eu pensei depois em acrescentar como se fosse ossos, né? Repara que eu até cheguei a fazer um rabisco aqui da ideia, né? Com esses círculos aí que eu talvez coloque como se fosse madeira, para conversar um pouco mais com a cor da parte de cima. E dessa maneira eu consigo trabalhar também uma movimentação no céu, né? Um pouco mais criativa, um pouco mais solta, né? E aí eu passei essa ideia aqui para a tela, né?
Fiz esse desenho aqui ontem, colocando algumas rochas a mais aqui, né, nessa parte aqui da lateral. Coloquei aquelas rochas aqui, algumas soltas aqui embaixo também, para poder conversar um pouco mais com a composição como um todo, né? O personagem aqui também, né? Numa ênfase maior, talvez eu trabalhe um pouco mais de textura nele, né? E a ampulheta ali de fundo, como eu tinha planejado ali no desenho, né? E a textura, eu penso em fazer essa parte aqui circular um pouco mais clara e ela vai ficando mais escura, né? Com o tempo. Como vai ser uma pintura que ela é mais terrosa e tem uma paleta um pouco mais quente, talvez eu faça o cinza do céu um pouco mais frio. Mas é uma questão que eu vou ter que analisar depois, para ver como é que vai ficar. Mas, por enquanto, a ideia geral é essa, né? Então, a ideia final ficou mais ou menos assim, né? Eu acho que, pelo menos dessa vez, ao contrário das outras, né? Eu sinto como se eu tivesse encontrado uma estética que é suficiente para a ideia. Porque eu sempre olhava para o desenho e achava que poderia melhorar ou refazer ou ajustar alguma coisa. E dessa vez eu acho que eu achei uma forma de criar essa ideia que muito provavelmente eu não vou pensar em refazer, né? Até porque as pinturas a óleo estão sendo definitivas, então como já saiu do papel para tela, vai ser definitivo e felizmente vai realmente, né, chegar ao final. Mas enfim, eu senti que seria interessante gravar algo e falar um pouco mais sobre a ideia e tudo, porque por vídeo fica mais interessante de explicar, né? Por se tratar de uma ideia que é diferente das outras, já ter várias versões e recriar várias vezes, eu acho que assim fica mais organizado para tentar explicar do que em texto, né? Que texto às vezes fica um pouco confuso, mas é isso. Agora é continuar a pintura aqui e assim que eu concluir, postar aí para vocês verem.